Glória a Deus. Eu quero começar esse momento de uma forma diferente. Queria que a gente tivesse um minuto, você orando no seu lugar. Se você ora em línguas, você ora em línguas. Se não, você clama a presença do Espírito Santo agora. Essa direção Deus me deu hoje de manhã. Nós precisamos preparar a terra do nosso coração para a palavra, para o culto. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. E se você ora em línguas, um minuto orando em línguas. Clama ao Senhor agora, o Espírito Santo de Deus, que Ele possa fazer algo de diferente na tua vida agora de manhã. Clame ao Espírito Santo para que Ele possa falar contigo de uma forma nova e íntima. Conta para Ele do desejo do seu coração nessa manhã. O que te fez levantar e vir para a igreja nessa manhã? Obrigada, Jesus. Prepara a terra do nosso coração, Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos nessa manhã, Espírito Santo, se faça presente, fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas, Pai. Não queremos sair daqui, Deus, com apenas mais uma palavra, apenas mais um conhecimento, apenas mais uma experiência, mas queremos ser transformados por Ti nessa manhã, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Semana que vem é comemorado o feriado do Thanksgiving. E já tem alguns anos que, sempre chega nessa época do ano, eu tenho estudado sobre gratidão. E aí eu compartilhando com o Rafa algumas coisas, e ele, por que você não faz um desafio, 30 dias de gratidão? E aí meu marido é rápido, né, em 24 horas, aí ele monta a arte, ele faz as coisas, e aí me joga no fogo. Eu vou embora. Então eu tenho junto com as mulheres aqui, quem está no grupo das enraizadas, se você não tiver, me procura que eu te coloco. Nós estamos fazendo 30 dias de gratidão. Não sei quem aqui está, sei que a Bispa Amélia está. Não, amém. Se você está participando, que bênção, que Deus possa estar falando ao seu coração. E nós estamos nesses 30 dias, cada dia um novo desafio para transformar o nosso coração. E eu até tinha preparado já uma outra palavra, porque no início do mês eu iria pregar, mas aí o bispo me trocou para eu pregar hoje. Mas eu falei, não, preciso pregar sobre gratidão, algo que está borbulhando no meu coração. E hoje o tema da minha palavra é o poder transformador da gratidão, de uma geração insatisfeita a uma geração grata. E eu confesso para vocês que falar sobre esse tema, para vocês que já caminham com Jesus há muito tempo, vai ser um pouco mais do mesmo. Não tem muitas revelações novas sobre gratidão. Mas eu entendo que também o nosso dia a dia, as circunstâncias da nossa vida, vão deixando a gente distante dessa realidade, de sermos gratos. E aí eu quero começar com 1 Tessalonicenses 5,16, que diz assim: sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí eu falei, eu quero estudar mais profundamente esse ano sobre 1 Tessalonicenses. Eu tenho estudado sobre o livro todo. E eu quero trazer para vocês só esse verso. A palavra agradecidos, ou sejam alegres, né? Outras versões. Coloca aí para mim, da versão a mensagem. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18, na versão a mensagem. Ele diz assim: sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam neste mundo. Amém? E essa palavra, né, sejam agradecidos, gratidão, né, deem graças em todo o tempo e todas as circunstâncias. Lá no grego, ele é eucaristitei. Eu treinei para falar essa palavra. Eucaristiteite. Nossa, ainda errei. E ele diz o seguinte: esse verbo vem de graça. Graça é aquilo que Deus te deu
Você merecia? Você merece? Mas Deus te deu. Então esse verbo aqui, a primeira coisa é que você precisa ser alguém que vai estar sempre cheio de gratidão à graça que foi derramada sobre a sua vida. Ou seja, esse verbo implica que eu reconheço que eu recebi algo de Deus como presente e merecido. Só que também aqui, para aqueles que amam o português, esse verbo está no imperativo presente, que significa uma ação contínua. Não é um dia, não é um momento, não é quando você sentir vontade, não é quando você estiver alegre, não é quando acontecer algo de bom na sua vida. Fala assim comigo, constante. Precisamos desenvolver uma gratidão constante. E aí é interessante que todas as vezes que eu começo a estudar sobre alguma coisa, Deus começa a mandar. Aí você vai ouvir um podcast, traz uma história, você vai ouvir uma palavra. E aí foi tão interessante que o uso constante da palavra gratidão, ele é transformador não só para a sua vida espiritual, mas também para a sua vida emocional e para a sua vida natural. E eu vou falar um pouquinho sobre isso na palavra. Então, o que eu descobri estudando lá no grego, esse versículo, é que agradecer não pode ser algo pontual, mas você precisa viver num estado constante de gratidão, reconhecendo a graça de Deus em todas as circunstâncias. E essa prática, o que você vai mudar? O que vai mudar em você? Muda que você se torna uma pessoa mais confiante. Você se torna uma pessoa confiante, mesmo em meio a grandes desafios. Você precisa ser confiante no meio dos desafios? É a hora que a gente mais precisa. E quando está tudo bom, gente, você precisa confiar? Não, está tudo bom. Mas e quando o calo aperta? E quando as perdas vêm? E quando as circunstâncias são difíceis? Uma frase que eu ouvi, numa dessas palavras essa semana, que diz assim: Deus não nos deve nada, mas Ele nos deu tudo em Cristo Jesus. Que nossa constante insatisfação seja trocada por uma profunda e sincera gratidão. Sabe o que nós temos com Deus? Uma eterna dívida de gratidão. E eu queria te convidar agora a você fechar os seus olhos e você agradecer pela salvação. Você é grato pela salvação? Você é grato pelo dia que Jesus te encontrou? Você é grato pelo dia que você entendeu que em Deus você tem uma nova história? Será que você pode dizer agora: Senhor Deus, muito obrigada. Sou grato a Ti porque o Senhor me resgatou das trevas e me levou para a Sua maravilhosa luz. Eu sou grato a Ti porque aquela morte de cruz que foi no meu lugar, o Senhor não merecia, mas o Senhor morreu na cruz para que eu pudesse ter vida e uma vida em abundante. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: gratidão não pode cair, não pode ser normal para você. Porque muitas vezes, ao longo dos últimos 12 anos, eu li uma pesquisa dizendo que a população tem se tornado mais grata, porque a ciência descobriu que gratidão faz bem. Mas a Bíblia já falava sobre isso há centenas de anos. E muitas vezes nós achamos que a gratidão, muito obrigada. Às vezes tem pessoas que nem falam mais muito obrigada, falam o quê? Gratidão. Não tem problema. Mas entende o impacto que isso pode ter no seu dia a dia. Não deixa ser algo da boca para fora. Não deixa ser algo corriqueiro. Não deixa ser algo que não faça uma transformação no seu coração. Porque hoje o que eu quero te dizer é que a gratidão pode transformar o seu coração e pode mudar as circunstâncias e te alinhar aos propósitos que Deus tem para você. Então, primeira coisa, a gratidão como reconhecimento da graça de Deus. Salmos 103:2 diz assim: que todo o meu ser louve ao Senhor, que eu nunca me esqueça das coisas boas que Ele faz por mim. Muitas vezes
os nãos que nós ouvimos, as portas fechadas, as notícias ruins, deixam a gente num lugar de reclamação e de murmuração. E aí eu estava vendo um cientista, ele dizendo como é que é a energia, né? A energia, não algo espiritual, mas a energia mesmo. Nós somos seres cheios de energia. E a energia de alguém que reclama, ele fala que é a mais negativa que pode se existir. Alguém que murmura. Reclamação é clamar de novo. Você está reclamando, você está clamando que aquele problema seja contínuo na sua vida. Mas quando você para, você fala: Deus, os meus olhos estão vendo isso, mas o meu coração já te agradece, porque o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor é dono de todas as coisas. A minha vida não está do jeito que eu gostaria. A minha conta bancária, o meu casamento, os meus filhos, as situações que eu tenho enfrentado. Mas hoje eu escolho te agradecer. Então muitas vezes a nossa insatisfação e a nossa reclamação nos impede de agradecer. A gente só lembra de agradecer quando chega no culto, quando vai para a célula. Mas o que eu quero te dizer uma coisa, querido, você precisa colocar a gratidão em todo o tempo na sua vida, o tempo todo. E tem uma parábola na Bíblia que eu particularmente gosto muito. O bispo Francisco uma vez pregou sobre essa parábola e me marcou muito o que ele disse. É a cura dos 10 leprosos. Lucas 17, do 11 ao 19. Vamos ler juntos? Do 11 ao 19. Ele diz o seguinte: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Primeira coisa que eu quero dizer para você: a vida com Deus é uma vida em movimento. E aí o bispo pregou exatamente sobre isso. Eu não sei se essa palavra tem no YouTube, mas se tiver, procure e assiste, porque ele disse exatamente uma coisa pra gente: o seu milagre vai acontecer enquanto você está indo. O seu milagre não acontece enquanto você está parado, murmurando, reclamando, olhando para as circunstâncias, contando 10 vezes o mesmo problema. Gente, eu quero dizer uma coisa para você: aprende com os seus problemas. Pai amado, eu tenho uma dificuldade das pessoas que reclamam da mesma coisa várias vezes. Significa que você não está aprendendo nada com isso. Significa que o problema te paralisou. Significa que o problema está sendo maior do que a sua fé. Significa que o problema está deixando você prostrado. Mas olha só: enquanto eles iam, foram curados da lepra. Quando você vai, quando você agradece, enquanto você serve, enquanto você faz seu devocional, enquanto você trabalha, você vai ser restaurado, curado e transformado. Não fique parado. Não deixe os seus problemas serem maiores do que você, amém? Só que aí continua lá no 15. Um deles, fala assim comigo: ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus então perguntou: não curei 10 homens? Aonde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé te curou. Que nós possamos ser como esse leproso, que volta para agradecer, que volta para dizer: obrigada pela oração que você fez por mim, obrigada pela palavra, obrigada, Senhor Jesus, pelo culto, obrigada, Senhor Deus, pela minha casa, pela minha família. A gente ora tanto, a gente pede tanto, e a gente esquece de agradecer. Eu quero te desafiar: nos seus momentos de devocional, tira 1, 2, 3 minutos só para agradecer. Harvard tem uma pesquisa que diz: uma pessoa bem-sucedida, ela consegue escrever mais de 150 motivos de gratidão, desde o seu nascimento até a sua vida adulta. Será que você consegue? Nós estamos aí no desafio da gratidão. Cada dia nós estamos escrevendo 3 motivos pelos quais nós somos gratos.
30 vezes 3, até lá a gente vai ter escrito quantos? 90 motivos de gratidão. Já quase perto dos 150. E eu quero te desafiar. Pegue um caderno, escreva. Sabe por que também escrever é bom? Porque a gratidão, ela se torna memorial do que Deus fez por você. Sabe por quê, querido? Na hora da crise você esquece. O dia mal deixa a sua mente nebulosa. O dia mal deixa você achando que você foi abandonado por Deus. Mas aí você pega o seu caderno de gratidão e você fala, meu Deus, olha lá. Início do ano, eu consegui perdoar aquela pessoa que eu não perdoava. Início do ano, eu recebi essa bênção do Senhor. Porque nós precisamos aprender a anotar, e a lembrar, e a voltar, para agradecermos, amém? Gratidão em meio às provações. Aí eu falei pro Tiago que eu vou cantar uma música. Vamos, Tiago? Você conhece aquela música assim? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Sabe que eu sei cantar, gente? Não sei cantar não, mas é isso. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o melhor momento que você pode doutrinar o seu coração é em meio às provações. Em meio às provações, você levantar e falar, diabo, você perdeu, porque hoje o meu Senhor vai ser honrado e glorificado com as minhas palavras, as minhas atitudes e o meu coração. Eu quero dizer uma coisa para você, não se esqueça que nós somos seres espirituais. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. E quando você acorda reclamando, querido, o demôniozinho que está rodando ali já fica atento a você. Já fica de olho em você. Isso não é para te assustar não, mas isso é verdade. Mas quando você acorda dizendo, Senhor Deus, te dou graças por mais esse dia. Senhor Deus, muito obrigada, muito obrigada, Senhor. Gratidão não significa você ignorar as suas dificuldades, as suas provações, as suas crises. Mas confiar que Deus tem um propósito para tudo. Fala assim comigo, Deus tem um propósito para tudo. Amém? Para tudo. Para tudo. Hoje quando eu cheguei, eu vi o Tiago ali, eu falei, obrigada, Senhor. Ele e a Luana sofreram um acidente. Ver você voltando hoje é uma gratidão, Senhor. Tá vendo que ele tá ali, ó, de pé engessado ainda, mas ele falou, vou voltar. Gratidão não significa não enfrentar a realidade. Não estou dizendo para você fingir que as coisas não existem. Mas eu quero te dizer que quando você agradece em meio às provações, é um ato de fé que você reconhece no mundo natural e no mundo espiritual que Deus é soberano sobre a sua vida. Filipenses 4:6 diz assim, não se preocupem com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Não se preocupe com dinheiro, não se preocupe. Aqui está dizendo com coisa alguma, com nada. Não tem. O que está te preocupando? O que está tirando o seu sono? O que está tirando a sua fé, minando a sua fé? É o futuro. O que vai acontecer? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. A igreja está protegida. A igreja está guardada. Você que está debaixo do guarda-chuva, da autoridade espiritual da igreja, você está guardado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você precisa colocar a gratidão como uma prática diária da sua vida. Eu queria contar a história de José, mas não vou ter tempo. José foi vendido como escravo e foi preso injustamente. Creio que vocês conhecem essa história. Mas ele permaneceu fiel aos sonhos que Deus tinha dado para ele, não foi verdade? Anos depois, ele reconheceu o plano de Deus e entendeu toda a prova que ele passou. Você já chegou em algum momento da sua vida que você olha para trás e você fala, agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Eu era noiva,
Casamento marcado. Muitos de vocês conhecem essa história. Até que Deus traz uma pessoa na igreja. E essa pessoa traz uma revelação. E eu termino aquele noivado. E aí eu caso com o Rafael antes do que eu ia casar com o outro. E aí eu preparando essa palavra, eu lembro da angústia do meu coração, de falar, meu Deus, o enxoval está comprado, a aliança está comprada, o casamento está marcado, o contrato está assinado. As pessoas estão sabendo que eu vou casar. E as pessoas iam me visitar, parecia que eu estava aquela viúva, sabe? As pessoas iam lá, as discípulas da minha mãe, os meus discípulos, o pessoal da igreja. E naquele momento eu só sabia chorar. Mas hoje eu entendo os planos de Deus. Você já chegou em algum momento da sua vida que na hora você fala, meu Deus me abandonou. Mas depois você entende o quadro final, assim como José. Então eu quero dizer uma coisa para você, escolha agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Romanos 8:28 diz que sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com seu propósito. Gratidão transforma circunstâncias, ela abre portas, ela ativa o mover de Deus sobre a sua vida. E aí eu quero te contar uma história. Eu e minha mãe temos uma mentoria que nós chamamos Mentoria Sonhar e Realizar. E nós ensinamos na prática o que é você pegar o seu livro dos sonhos e olhar para ele e já agradecer, mesmo não tendo dinheiro na conta para realizar nenhum dos seus sonhos. E nós temos ensinado isso. E aí, acabou uma aula nossa, uma mulher me liga, fala, pastor, eu preciso muito falar com você, me atende. Aí eu atendi ela, falei, o que aconteceu? Ela falou, eu quero te contar uma coisa. Meu filho casou com uma menina não cristã. E meu filho a vida inteira cheio de palavras que ele ia servir a Deus, que ele ia ser um missionário. E quando ele casou, eu não consegui disfarçar a minha tristeza. Porque eu falava, meu Deus do céu. Porque eu falo uma coisa, eu sempre ouvi do meu pai, tem duas decisões mais importantes na sua vida, onde você vai passar a eternidade e com quem você vai casar. Não sei se vocês concordam comigo, mas... E aí, eu falei, o que aconteceu? E ela disse que depois de uma aula nossa, ela falou, Deus, eu não vou mais reclamar e murmurar com o Senhor por causa desse casamento. E ela falou que ela escreveu uma carta, então contando para mim e para minha mãe, que a nora dela se convertia ao Senhor Jesus, reconhecia Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E ela falou, todas as vezes que ela tinha vontade de murmurar, ela abria o celular, ela lia aquela carta. Bispana, pastora Ruth, eu estou aqui passando para contar para vocês, que o meu filho se casou com uma mulher de Deus, e juntos eles servem ao Senhor. E ela falava que as circunstâncias mostravam totalmente o contrário. Filho sozinho na igreja. Até que um dia, uma reunião de liderança que não tinha nada a ver, a menina aparece. E mais nada a ver ainda, diz que o bispo pega o microfone e faz uma oração. Que você quer aceitar Jesus? Ela falou, não entendi nada, uma reunião de liderança, alguém aceitar Jesus. Ela, bom, acho que todo mundo aqui aceita Jesus. Ela falou, pastor, eu não entendi nada. A única pessoa que foi à frente foi a minha nora. E naquele final de semana ela estava indo para o revisão de vidas. E ela me disse o seguinte, eu aprendi a não reclamar, mas a confiar que o Senhor ia transformar toda circunstância. Às vezes você está orando, e você já está reclamando porque aquele seu parente não aceita Jesus, aquele seu parente não vem para a igreja. Eu quero te dar esse desafio, você vai escrever uma carta profética, contando para alguém da conversão e da transformação dele. Pode ser a transformação do seu casamento, pode ser a transformação de um filho seu que está perdido, não importa. Mas nós vamos agir por fé, amém? Pode ser aquele negócio seu que ainda não fechou. Pode ser aquele sonho seu que ainda não realizou. Porque a gratidão, ela transforma as circunstâncias. A gratidão, primeiro, ela também transforma o seu coração. Porque ela não é uma emoção. Às vezes vai ser sacrificial agradecer. Porque o seu coração vai estar amargurado, ferido, com raiva. Mas ao invés de você cultivar esses sentimentos, a gratidão vai transformar o ambiente do seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração. Fala assim, Deus, transforma o ambiente do meu coração.
Você libera o Espírito Santo te cutucar quando você começar a reclamar? Fala, Espírito Santo, pode me cutucar quando eu começar a reclamar. Me cutuca, me lembra. Eu acordo de manhã e falo, Espírito Santo, me cutuca quando eu estiver reclamando demais, quando eu estiver murmurando demais, quando eu estiver olhando o copo mais meio vazio do que meio cheio. Porque eu sei que essa é uma tendência natural minha, reclamar. Então por isso eu já acordo nos meus pensamentos antes de começar a fazer as minhas coisas. Eu estou tomando ali a minha água, né, em jejum, e estou falando, Deus, eu não vou hoje perder a oportunidade de render graças ao Senhor. Hoje vai ser um dia diferente. Transforme o ambiente do seu coração. No sábado nós vamos fazer aqui o nosso Congresso dos Sonhos. E eu tenho visto tantas pessoas realizando sonhos. Eu quero te dizer, se você parou de sonhar, vem aqui sábado estar conosco. Se você não fez mais o seu livro dos sonhos, se você esqueceu, se você já está... Sabe por que uma coisa? Se você não está num ambiente de gratidão, de fé, o tempo que Deus leva para realizar os seus sonhos pode contaminar o seu coração. E muitos de nós somos contaminados. Por isso, venha sábado para estar conosco aqui. Nós vamos estar aqui enchendo o seu coração de fé para o que Deus vai fazer em 2025, porque Ele ainda vai fazer em 2024, que nós estamos 21 dias de jejum e oração, crendo, orando. Deus ainda pode fazer muita coisa ainda até o final do ano, amém? Ele pode. Mas eu quero te dizer uma coisa, a gratidão te conecta aos planos e aos sonhos que Deus tem para você. Porque tira os seus olhos das circunstâncias e coloca os teus olhos nas promessas, amém? Quantos de vocês aqui tem promessa? Você tem promessa? Você tem promessa? Você tem promessa? Então que a gratidão possa conectar você a essa promessa e encher o teu coração de fé. Pesquisas revelam que a prática da gratidão melhora a saúde física, mental e emocional. Pessoas gratas dormem melhor, são mais otimistas e têm relacionamentos mais saudáveis. Porém, a pesquisa diz, ser grato exige esforço e disciplina. Por isso que nessa manhã eu estou aqui para te cutucar, amém? Para te dizer, você não vai terminar 2024 com o seu coração murmurento, reclamando. Mas você vai transformar o ambiente do seu coração, transformar o ambiente da sua casa. Mulheres, cadê vocês? Eu li um livro uma vez que falava o seguinte, que a mulher carrega o dom de Deus de transformar o ambiente do seu lar. Se você acorda reclamando e murmurando, esse vai ser o ritmo da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. E eu não quero colocar um peso, mas uma responsabilidade. Sabe, às vezes eu escuto os meus filhos reclamando, reclama, e às vezes precisa, tá, gente? A gente tem que ter um lugar para às vezes desabafar, né? Aí eu falo para eles, e agora, vamos agradecer? Vamos lá, Daniel, 3 motivos de gratidão. Vamos lá, Letícia, 3 motivos de gratidão, vamos lá. Pelo qual, o que vocês são gratos? O que Deus tem feito? E aí eu lembrei de um livro. Meu pai, quando nós éramos crianças, lia pra gente o Livro das Virtudes. São os livros assim, ó, grossões. Eu até pesquisei no Amazon, tem. Livro das Virtudes. Então, várias histórias que compartilham sobre as virtudes que nós precisamos ter. E aí hoje de manhã eu me lembrei de uma história, eu até fui na internet para ver se essa história não era da minha cabeça. E aí está lá no Livro das Virtudes, que ele diz o seguinte, que um rei tinha um súdito que sempre ia caçar com ele. E tudo que acontecia, se ele pegava o bicho, o cara falava, Deus é bom, né, rei? Glória a Deus. E aí, se ele pegava o bicho, ele falava, Deus é bom, né, rei? Glória a Deus. Um dia o rei atira contra a própria mão e perde a sua mão, teve que amputar a mão. E aí o súdito fala, Deus é bom, né, rei? Glória a Deus. E diz que o rei ficou com tanta raiva que mandou prender aquele cara. Tira esse cara de perto de mim. E um dia ele foi caçar com outros servos. E aí ele foi pego por uma tribo que capturava humanos para poder sacrificar em prol dos seus deuses. E aí, quando eles pegam aquele rei, e eles estavam preparando ele para ser sacrificado, eles olham e veem que ele não tem a mão.
E aí eles mandam, desce ele. Ele não é perfeito. E aí aquele rei lembra daquele súdito dizendo, quando ele perdeu a mão, glória a Deus, Deus é bom. E aí ele fala, eu fui salvo, porque naquele dia eu perdi a minha mão. E ele falou, eu poderia ter perdido a minha vida, mas eu não perdi. E aí ele fala, chama aquele servo. E aquele servo também tinha contaminado toda aquela cadeia com glória a Deus, Deus é bom. Eu não sei o que você está passando na sua vida, a dificuldade que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. E não existe nada melhor do que a gente desenvolver esse ambiente de gratidão. Se desafie a parar de olhar, a parar de ver. Eu tenho conversado com a Silvana Ramiro, aquela que no último evento da Enraizada esteve com a gente, que é jornalista da Globo. E eu perguntei para ela assim outro dia, eu falei, como você dá conta de tanta notícia ruim? E ela falou assim para mim, Ruth, eu saio dando graças a Deus. Glória a Deus. Pelo cuidado, pelo livramento. Sabe por quê? Se a gente olha o que está acontecendo ao nosso redor, gente, eu confesso para vocês, é enlouquecedor, é ou não é? Se a gente olha para o cenário econômico do Brasil, se a gente olha para as famílias, se a gente olha para os jovens, se a gente olha para a educação, é desesperador. Mas eu quero te dizer uma coisa, a gratidão vai te colocar debaixo desse guarda-chuva de proteção que existe na presença de Deus. A gratidão, ela é a chave para uma vida plena e para uma vida mais que abundante. Porque Ele transforma os nossos corações, muda as circunstâncias e alinha o seu coração aos sonhos que Deus tem para você. Eu não sei você, mas eu não quero deixar que o mundo e as circunstâncias contaminem o meu coração. Eu quero ser como uma sentinela que vigia e fica atento, dizendo, Senhor Deus, eu não estou vendo, mas eu já te agradeço. Senhor Deus, eu não estou sentindo, a minha vontade é de matar um, mas eu saio agradecendo. Deus, eu não estou vendo a conversão do meu marido, eu não estou vendo a transformação daquele meu familiar, mas eu já te agradeço. A fé é a certeza das coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Então gratidão te coloca numa vida gerida e regida pela fé. Quero te convidar a ficar de pé, chamar aqui o louvor. Nós vamos fazer um ato profético agora. Enquanto eu faço isso, você que está com o seu coração endurecido, chateado, amargurado, pesado, eu quero dizer que você pode vir aqui à frente, que nós vamos orar por você. Você vai sair daqui com o seu coração mais leve. E enquanto isso, nós vamos cantar essa canção. Eu não quero que você cante, mas eu quero que você ore, rendendo graças ao Senhor. Pode vir, vem aqui. Você que está precisando de uma oração, que você está passando por um momento desafiador na sua vida, você precisa de um toque especial de Deus, venha ao altar. E você que está aí, você vai levantar as suas duas mãos e você não vai pedir nada, você só vai agradecer. Agradece pela cura, agradece pela restauração, agradece pela sua vida. Levanta as suas mãos, aprende. Sabe que a gente rende louvor sendo livre na presença do Senhor. E quando você levanta as suas mãos no mundo espiritual, entende que existe autoridade. Então levanta as suas mãos agora, suas duas mãos bem lá no alto. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Senhor Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, mesmo que eu não esteja vendo. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela cura que eu preciso, pelo avivamento que eu preciso. Eu te agradeço, Senhor. Vai com as suas próprias palavras.
Com as suas próprias palavras. Levanta agora o altar de gratidão ao Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a Levanta glória. as suas mãos. Agradece ao Senhor. Rende graças a Ele. Para sempre, amém. A Ti, Senhor. Porque dele, por Ele. Nós te agradecemos, Pai, pelos empregos, pelas portas abertas, pela cura. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo filho que voltou para casa. Oh Deus, pelo cônjuge que reconheceu o Senhor como Salvador. Para Ele são todas. Eu não estou ouvindo a sua voz, eu quero ouvir a sua voz. E a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Você que recebeu um diagnóstico, já declara a sua cura. Já agradece porque você está curado, restaurado. A glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Amém, Senhor Deus, eu oro por cada pessoa que veio aqui à frente agora. Que elas recebam, Deus, cada um, Deus, um toque sobrenatural do Teu Santo Espírito. Que eles recebam, Senhor Jesus, força, fé. Oh Deus, aquele toque que tira eles desse lugar apertado, pequeno, escuro. E leva eles, Deus, para um lugar de contemplar as Tuas promessas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a Ele a glória. Vamos cantar juntos. A Ele a glória. E a Ele a glória. Para sempre. Pegue suas mãos aos céus e dê honra e glória a Ele. Oh! A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Vamos como igreja. A glória. Louvar esse Deus maravilhoso que nós servimos. E o poder a Ti, Senhor. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Pegue suas mãos aos céus, declare a honra. Te honramos, Pai. Te louvamos, Senhor. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Só a igreja declarando a honra, a honra. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, faz de mim uma pessoa grata. Ensina
ensina-me a agradecer pelo que já tenho e pelo que ainda virá. Em tudo, quero dar graças, porque confio nos teus planos para a minha vida. Em nome de Jesus. Você confia? Então você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Se você não tem o seu livro dos sonhos, lá no livro dos sonhos nós ensinamos a fazer a carta profética. Você consegue adquirir na nossa livraria. Eu espero vocês sábado, porque eu creio que o livro dos sonhos é uma ferramenta poderosa para te manter numa atmosfera de gratidão. E nós vamos ensinar vocês aqui no sábado, em nome de Jesus. Não esqueça de passar lá, ver as nossas camisetas do nosso Ministério de Louvor. Nós temos hoje à noite a volta da nossa revisão de vidas no culto da noite. Nós esperamos vocês também, em nome de Jesus. Amém? Posso te abençoar? Amém, Senhor Jesus. Muito obrigada por mais um culto na tua presença. Eu agora, Senhor Deus, quero te pedir a tua bênção sobre cada pessoa que está aqui. Ó Deus, que nós possamos ter uma semana, Senhor Deus, diferente, onde a gratidão, Senhor Deus, que vai ecoar nos nossos corações, nos nossos ouvidos, que vai conduzir os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Nós declaramos em nome de Jesus que abrimos mão da murmuração e da ingratidão, para vivermos, Senhor Deus, como pessoas gratas e confiantes no Senhor. Eu abençoo a sua vida para uma semana de alegria, de cuidado, de prosperidade. O inimigo não pode te tocar, não pode ver você. Você está blindado pelo sangue do Cordeiro. Ele passa e não te vê. Ele não toca você, sua casa, sua saúde, seus bens. Em nome de Jesus, eu te abençoo, em nome de Jesus. A glória, a força,